esse é o Ancapsu e nós vamos falar como é que foi o depoimento do senhor Milton Cavallo, né, que é o presidente do sindicato que tem o irmão do Lula como vice-presidente, né, e foi depor na CPMI hoje. E olha que curiosidade, ele se negou a responder, alegando que ficou assustado com a busca e apreensão que fizeram hoje no sindicato. Ele teme falar alguma coisa e se comprometer com essa busca e apreensão. Ou seja, exatamente aquilo que eu falei para vocês, que o pessoal fez isso para botar medo nele, para evitar que ele entregasse qualquer coisa, né? Apesar dele dizer que ia ficar calado, no final ele entregou uma informação, e uma informação bastante curiosa. Vai dar merda para esse pessoal, tá? Essa notícia foi sugerida por Lula de calcinha no sítio de Atibaia, Artigo Zero da CLT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o presidente do sindicato lá, cujo irmão do Lula é vice-presidente, ficou calado, né? Esse cara aqui que é o tal do presidente, o tal do Milton Cavallo, né? Aqui botaram Milton Batista, é porque Milton Cavallo é o apelido dele no sindicalista, né? Enfim, ele disse que não ia responder as perguntas, mas depois de uma certa forma, depois de um certo tempo, o depoente quebrou o silêncio e disse que o irmão do Lula não administrava o sindicato. O irmão do presidente atuava só politicamente. Ah, então era isso, ele atuava politicamente, ele fazia parte do bando. Temos aqui uma organização criminosa com divisão de funções. Ao contrário do que eles acusam o Bolsonaro de fazer uma organização criminosa para dar um golpe, o que não faz sentido, porque o golpe é um evento único, não precisaria de organização criminosa para isso, né? Organização criminosa é quando você reúne um grupo de pessoas para cometer um número indeterminado de crimes, né? Se você junta um pessoal para fazer um crime, isso é coautoria, você juntou um monte de gente para cometer um crime. É errado dos dois jeitos, tá? Mas se você faz uma organização criminosa, é um crime mais grave. Significa que você fez uma estrutura com divisão de tarefas para cometer crimes. E foi isso que ele confessou aqui, que havia uma organização criminosa em que era estruturada para cometer esses crimes, né? Porque o irmão do Lula era focado na parte política. Adivinha, né? Exato. E quem que o irmão do Lula faz? Qual que é a atuação política do irmão do Lula? Para pensar. Alguém conhece o irmão do Lula? Ninguém nem sabe que é o irmão do Lula. O Lula é nulo do ponto de vista político, a não ser pelo fato de ser irmão do Lula. Então, ou seja, está evidente que botou o cara no fogo nessa história, por mais que eles não tenham percebido. É por isso que advogado fala sempre, não fala, não tem como você falar alguma coisa e melhorar o seu caso. Nessa situação é melhor não falar nada. O cara resolveu falar, acabou complicando a vida dele e complicando a vida do irmão do Lula também nessa história, né? Irmão do Lula nunca teve papel administrativo, só político. Pronto, definiu que é uma organização criminosa. O cara tem papéis diferenciados para fazer a roubalheira lá do INSS, né? Aqui, o relator da CPI mista do INSS acusou o Sindicato Nacional de Aposentados de formar uma organização criminosa. Exatamente o que eu disse. Se você tem um grupo de pessoas que está cometendo um crime, roubar aposentado é um crime, e tem divisão de tarefas, não, o irmão do Lula é ligado mais à parte política, não sei o que lá, pronto, você tem uma associação criminosa conforme descrita na lei adequada aqui no Brasil. Isso não quer dizer que você cometeu um crime sem associação criminosa seja mais leve, não, é tão grave quanto. Mas organização criminosa é pior, assim, você tem uma pena adicional só por ser organização criminosa, né? O Alexandre de Moraes acusou o Bolsonaro de montar uma organização criminosa, mas não faz sentido. O próprio Fux explicou isso no voto dele. Não faz sentido você ter uma organização criminosa para cometer um ato criminoso, que deveria ter sido o golpe que supostamente Bolsonaro daria, né? Então, não tem sentido ter uma organização criminosa para isso. Isso é coautoria. Você tem uma coautoria, todo mundo fez junto ali, todos são culpados, mas não por organização criminosa. Aqui não, aqui é organização criminosa mesmo, né? Porque eles pretendiam roubar aposentados, enquanto fosse o caso, enquanto tiver aposentado para roubar. Se deixar, esse pessoal quer roubar ainda hoje, quer roubar aposentado, quer continuar roubando aposentado também, né? E aí o que aconteceu? Tentaram convocar um assessor, um ex-assessor do Alcolumbre, que recebeu 3 milhões de reais de uma entidade investigada pelo roubo dos aposentados. 17 votos contra a quebra de sigilo do Paulo Boldens. Então, muito triste isso daqui, porque o PT conseguiu manter uma maioria na comissão para impedir esse tipo de coisa. É verdade que, como isso daqui afeta diretamente o Alcolumbre, não foi só o Lula que tinha essa maioria, né? Tem um pessoal também que deve favor para o Alcolumbre e acabou né, votando contra isso daqui. Muito triste isso daqui, mas enfim,
claramente está tendo bloqueio na CPMI, mas isso é esperado, né? Sempre é esperado isso. Outra coisa que chamou atenção, quando se falou em convocar o Frei Chico, os petistas piraram completamente lá, né? Ficaram muito chateados, né? Governo do Lula ao Sindinap. E não só porque o Sindinap é o sindicato do irmão do Lula. É porque, ó, passa o vídeo aqui, eles têm conexões muito mais fortes, senhor presidente. Esse é na inauguração do hotel do Sindinap, decorado com dinheiro dos aposentados pela esposa do presidente. Seu João deu início a essa obra do hotel, entregue agora pelo atual presidente Milton Cavallo. E o hotel leva o nome do querido Paulo Zanetti. Reparem nesse painel, por exemplo, que as pessoas estão tirando foto. São outras fotos, não é? Do presidente, ex-presidente João Inocentini, olha lá. Em várias das fotos do nosso querido com o presidente Lula aqui, Anderson, ó. Aqui com o presidente Lula. E essa foto que simboliza bem essa transição, essa união. Inocentini e Milton Cavallo. Com o presidente Lula, senhor presidente. A gente vê, ó, é falar no Lula, no Frei Chico, que a petezada fica louca aqui, não deixa a gente nem continuar. É uma loucura. A gente tá aqui. Mas é isso daí, né? Falaram convocar também o Frei Chico, mas não tem ainda apoio para convocar o Frei Chico, irmão do Lula, né? E aqui, a CPMI do INSS tem novo tumulto após bolsonarista dizer que o presidente do sindicato seria preso. O Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, também falou que ia prender o senhor Milton Cavallo por conta de mentiras que eles estão falando, que é isso daqui, ó. Fraude do INSS. Sindicato deu informação falsa ao negar presença de irmão de Lula na organização, segundo a CGU. Segundo a controladoria, o sindicato mentiu em documento oficial ao ocultar parentesco do dirigente com o presidente Lula para manter parcerias com o governo. Então aqui, ó, a Controladoria Geral da União identificou que o sindicato Sindinap apresentou uma declaração falsa ao governo federal ao negar que um dos seus dirigentes, o Frei Chico, é irmão do Lula. O documento de junho de 2023 afirmava que a entidade não possuía em sua diretoria membro de poder ou do Ministério Público, nem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau das pessoas mencionadas. Ou seja, já tem um documento comprovando que o sindicato do Frei Chico mentiu, né, fez falsidade ideológica ao celebrar o acordo com o governo que permitia ele descontar isso daqui. Por que é importante isso daqui? Porque, lógico, se você emprega alguém que está no governo, a sua influência é muito grande. E repara, o que o tal do Cavallo falou exatamente é isso, que o papel do Frei Chico é político. É trazer o Lula para o lado deles, é ajudar o Lula, né, o Lula ajudar o sindicato. É evidente que é isso que está acontecendo aqui. É óbvio que isso daqui chega direto no Lula. É por isso que o pessoal do PT está apavorado nessa CPMI, né? Aqui, ó, sindicato omitiu. Não omitiu, falsificou. Porque quando tem um documento, você marca o xizinho ali dizendo não tenho nenhuma ligação. Você não está omitindo, você está falsificando a informação, né? Aqui, ó. Órgão cita lei que proíbe parceria entre administração pública e sindicato com dirigente ligado a agentes públicos, né? Mas, irmão mais velho do presidente da República, não, tá escrito Velo aqui, né? O pessoal da Folha de São Paulo está usando uma inteligência artificial errada aqui, né? Frei Chico foi listado como dirigente do Sindinap em junho de 2023, mas eles disseram que não tinham isso, né? Então, mais um motivo aqui, mais um crime do Sindinap nessa história. Bom, aqui, ó, aqui tá falando mais sobre isso também, e teve também o resultado da ação da PF hoje, né? A Polícia Federal fez a operação nos sindicatos lá do Sindinap, apreendeu uma grande quantidade de dinheiro vivo na sede do Sindinap e um monte de carros também. Essa moça aqui é onde foram apreendidos os carros. Ela é ligada ao Carlos Lupe. Lembra? Que era o ministro do Lula, ligado a essa parada toda? Mulher cheia do dinheiro, um monte de carro. Tem aqui, ó. PF apreendeu cofre e dinheiro vivo em sindicato ligado ao irmão do Lula e também um monte de carro. Cadê os carros? Não, os carros estão aqui, em algum lugar tem uns carros aqui. Tem uma Ferrarizinha aqui, mas tem mais carro aqui, ó. Tem os carros todos aqui mostrando aqui, Porsche, Ferrari, mais um monte de carro, isso aqui ligado ao sindicato do irmão do Lula, tá? Porque já tinham feito uma gravação dessa com o careca do INSS lá, com outros sindicatos ligados a essa fraude também. Agora o sindicato do irmão do Lula também tem os carros aqui, né? Esse aqui não, esse aqui por enquanto não, mas vai ser o carro que eles vão usar com muita frequência daqui para frente, né? Então, ou seja, foi uma sessão positiva, apesar do truque do governo para forçar o cara a não falar nada, tá na cara que o cara ficou com medo, porque fizeram uma busca e apreensão hoje no sindicato. Eu não sei ainda o que eles acharam, o que eles não acharam. Qualquer coisa que eu falar aqui,
eles podem depois dizer que eu menti, não sei o que lá, e coisa e tal, por isso que ele falou que vai ficar calado, ou seja, uma operação para calar o cara, com medo dele implicar o irmão do Lula. O pessoal do PT apavorado com essa história, o que só mostra que o caminho é esse mesmo, tem que investigar por aí. Ah, mas não pode chamar o irmão do Lula. Não pode chamar o irmão do Lula, mas pode quebrar sigilo do sindicato, pode fazer um monte de outras coisas lá para tentar chegar no irmão do Lula, né? Isso eu acho que é uma coisa que o pessoal da CPMI deve estar fazendo e vai conseguir sucesso. Dá para ver que o pessoal está apavorado exatamente pela proximidade do Lula com esse pessoal do sindicato aqui, né? O Lula e os amigos do Lula, né? O ministro Alexandre Padilha aqui, ó, o escravagista, né? E mais um monte de gente aqui, o Milton Cavallo, secretário do sindicato, do ministério está aqui, um monte de gente ligada aqui ao Sindinap e ao governo Lula. Realmente uma vergonha isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final.